Bom dia, bem-vinda, bem-vinda. Você que está nos assistindo, a gente está aqui com Daniele Teixeira. Daniele Teixeira vai moderar nosso painel Jornada Colaborativa do DREX, Sistema Financeiro Cooperativo, SFCOP, no piloto do DREX. Dani, a palavra está com você, seja muito bem-vinda. Sucesso! Obrigada. Obrigada, Léo. Pessoal, prazer estar aqui mais uma vez. O Sync é um evento que a gente gosta muito, que é muito importante para a Fenasbac, é muito importante a gente ter esse ponto de contato, né, com as cooperativas. Me apresentando rapidamente, eu sou Daniele Teixeira, eu sou líder de projetos na Fenasbac. Eu sou responsável por liderar os nossos laboratórios de inovação aberta. Então, né, o Léo estava falando agora mais cedo sobre Lift, a gente também tem uma aceleração Next de mercado. Então, Drex é um assunto que a gente tem visto, né, no dia a dia. E estou super feliz aqui de trazer as cooperativas para a gente discutir um pouquinho de como está sendo essa experiência. Antes de chamar o pessoal, eu queria só dar um contexto, porque a gente está no quinto ano de Syncop. Então, eu estava dando uma olhada no que a gente já fez nos anos anteriores e eu achei muito legal que a gente tem falado sobre tokenização, sobre DREX, enfim, DeFi, criptos, desde a primeira edição. E aí eu queria só ressaltar que a gente já passou por, em 2021, falando sobre inovação pela regulação e futuro das moedas digitais, com Fábio Araújo, com Aristides Cavalcante, do Banco Central. A gente já falou sobre real digital e futuro do dinheiro, tokenização dos ativos financeiros, o que muda, quando muda com Drex, piloto, enfim, um monte de vários assuntos e trazendo essa perspectiva todos os anos. E eu acho legal ver o quanto que o discurso, né, a conversa tem amadurecido durante esse tempo. E também fazer uma brincadeira aqui que em todos os anos anteriores a gente tinha principalmente o Fábio Araújo do Banco Central, né, que é o coordenador do Drex, falando aqui, discutindo. E dessa vez a gente não tem. Então, eu acho que é um indicativo muito legal de quanto que a discussão tem amadurecido, quanto que as pessoas que estão aqui têm amadurecido nesse processo. É, e eu espero que a conversa seja interessante para vocês. Então, eu queria chamar aqui ao palco nossos painelistas. A gente vai ter hoje a Solange Parisotto, que é consultora de desenvolvimento de novos negócios no Sicredi, o Matheus Pereira, que é head de produtos e TI, e Open Finance no Unicred, Samuel Conte, que é Head de Open Finance na Ailos, e o Marco Fernandes, que é consultor de prospecção tecnológica no Sicoob. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Tudo bem com Olá, vocês? bom dia. Bom, Animados? Tudo ótimo. Pessoal, eu queria começar dando um espaço para vocês se apresentarem. Então, quem são vocês? Qual o papel de vocês na cooperativa e dentro do contexto de Drex? E aí, para dar um contexto, né, colocar todo mundo na mesma página. E aí a gente segue com a conversa. Pode ser? Quem quer começar? Solange? posso começar. Bom dia, Daniele demais. Primeiro, queria agradecer a Fenasbac pelo convite de estar aqui, né? Então, discutindo esse assunto tão importante. Saudar a Dani e os meus colegas ali das cooperativas painelistas. Eu sou a Solange, estou aqui representando então o Sicredi. Tenho 20 anos de mercado financeiro e 14 anos neste modelo de negócio que eu sou muito apaixonada, que é o cooperativismo, porque acredito muito nesse modelo de economia colaborativa. O cooperativismo já é um modelo de economia colaborativa e ser um modelo sustentável, um modelo do futuro do sistema financeiro. Dentro do Drex, então, a gente vem desenvolvendo as atividades junto com as demais cooperativas dentro do SF Coop, então a gente forma ali o consórcio de cooperativas que está atuando no piloto do Drex, e tem sido muito importante ajudar a desenvolver essa iniciativa e principalmente com o olhar das cooperativas, as necessidades das cooperativas nesse movimento como um todo. Perfeito. Quem quer ir? Bom, dando sequência então aqui, agradeço aí realmente o convite da Fenasbac,
o pessoal que está online nos assistindo aí, aos colegas painelistas aí. É um prazer de estar trazendo um pouquinho aí do que a gente vem vivenciando aí nessa segunda fase, né, do piloto, do Drex. Eu atualmente estou à frente da parte de tecnologia Open Finance Drex na Unicred. É um prazer aí participar de toda essa agenda evolutiva do Banco Central. Comecei lá com o Pix, depois Open Finance e agora o Drex. Então, a gente consegue ver a preocupação que o Banco Central tem com toda essa evolução sistêmica, o quanto essas iniciativas elas se conectam, se complementam, né? E vai ser um prazer hoje compartilhar um pouquinho aí com vocês do que nós temos vivenciado aí dentro do consórcio SF Coop, como a Solange trouxe, né? Lembrando, o SF Coop hoje é formado aí por alguns sistemas cooperativos, Ailos, Sicredi, Cressol, Unicred, Sicobi, né? E a gente vem desde o início aí com a missão de intercooperação, de colaborar com toda essa agenda sistêmica do Banco Central. Bom, meu nome é Marco, eu atuo no Sicob, ajudando a Superintendência de Arquitetura e Governança de TI. Em relação ao Drex, a gente está diretamente envolvido nessa iniciativa, junto com os colegas do SFCOP, e espero trazer aqui alguma colaboração que possa ser útil às pessoas que estão nos ouvindo, principalmente fazendo um pouco dessa conexão entre o que é o negócio e a tecnologia do Drex, né? No final das contas, a minha formação original é de tecnologia, mas acabei enveredando um pouco para a questão de negócios, então meio que fica natural para mim tentar fazer essa ponte, né? Espero poder colaborar com isso no que diz respeito a essa nossa conversa de hoje. E basicamente é isso. Agradecer a oportunidade de participação e esperar que seja útil para todos. Olá, pessoal. Primeiramente, agradecer a participação, né, o convite aqui. E satisfação estar com esses colegas de dia a dia, né, vivenciando a nossa jornada aí do Drex. Bom, eu tenho mais de 20 anos de experiência em mercado financeiro, né, entre idas e vindas, e há 5 anos inserido no ecossistema de cooperativismo, né, muito entusiasta de inovação e cooperativismo. Eu tenho um background jurídico, né, sou advogado de formação, mas isso é só no background, né, a atuação é muito de produto, de investimento, de mercado financeiro propriamente dito, né. Atuo hoje como Head Open Finance, ali no sistema Ailos, e estou junto dessa jornada do Drex com as outras cooperativas, desde o nascedouro ali, quando a gente montou o SF Corp, e satisfeito aqui, feliz de estar podendo dar visibilidade naquilo que a gente vem fazendo, né, dentro desse grupo, desse consórcio, e na expectativa de demonstrar o quão protagonista nós estamos sendo dentro desse contexto, né. Inicialmente, para quem está de fora, pode imaginar que as cooperativas estão ali apartadas ou párias, né? Mas não, a ideia é que a gente mostrar o quão forte nós estamos sendo dentro da evolução do piloto, tá bom? Vamos lá, é isso, obrigado. Perfeito. Eu queria só lembrar para quem está assistindo a gente, a ideia é que isso aqui seja uma conversa. Então, podem enviar perguntas na plataforma, eu vou tentar ir puxando também. Enfim. E eu trouxe algumas aqui para a gente começar, mas acho que antes vale a gente dar um contexto rápido, assim, um overview do que já aconteceu no Drex. Então, a gente teve lá em 2020, 2021, um Lift Challenge. A ideia desse Lift Challenge foi entender por que fazer uma moeda digital brasileira, né? Então, quais eram os casos de uso que as instituições financeiras, que os players no mercado gostariam de trazer e que acham que faria sentido ter uma moeda digital, que não é o Pix. Depois disso, né, com os resultados do programa, evoluiu para o piloto Drex, que é o que a gente conhece, e
dentro dessa iniciativa, né, na primeira fase, foram 16 propostas de mercado selecionadas, entre elas o SF Corp, né, então Ailos, Cressol, Cicobi, Sicredi, Unicred, e isso foi lá em julho de 2023, então a gente já faz um pouco mais de um ano, né, que está rodando o piloto Drex. Então acho que tem muito aprendizado, muita coisa aqui a compartilhar. E agora a gente acabou de começar a segunda fase do piloto Drex, né, que o SF Corp também está participando. Então acho que é dentro desse contexto que vem a nossa conversa aqui hoje. E aí, para a gente começar a esquentar aqui um pouquinho, eu queria deixar aberto para todo mundo que quiser complementar, mas talvez começar com o Matheus, e perguntar a participação de vocês no Piloto Drex, né, é uma oportunidade única para as cooperativas explorarem novas tecnologias, né? E aí vocês comentaram que já vem fazendo isso desde Pix, Open Finance e agora com Drex. Na tua visão, Matheus, quais foram os principais desafios tecnológicos e operacionais que vocês enfrentaram, né, como cooperativas dentro do consórcio durante o piloto, e principalmente na primeira fase? Perfeito, Dani. Bom, o piloto do Drex, ele tem trazido uma série de desafios, tanto tecnológicos quanto operacionais, né, para todas as instituições participantes. Lembrando, né, já trouxe bem, a gente está na segunda fase do piloto e só dando uma rápida atualização, né, nós tivemos a primeira fase, que tinha lá o objetivo de realizar uma avaliação técnica e testes de infraestrutura, né, com foco testar a viabilidade técnica, de segurança da infraestrutura do Drex, incluindo aspectos de escalabilidade, privacidade, criptografia, interoperabilidade, enfim, com sistemas existentes. E aí, mais recentemente, né, a gente teve aí o início, né, da segunda fase do piloto, que tem como grande objetivo, como mote realmente, testes de aplicações e casos de uso, né? Avaliando como é que essa moeda, como é que essa plataforma, né, ela pode ser utilizada em situações cotidianas, né? E assim, ao longo dessas duas fases, os desafios que a gente tem enfrentado são bastantes, né? Muitos. Mas eu costumo classificar eles, separar eles em cinco frentes, né? Escalabilidade, interoperabilidade, segurança e privacidade, parte de compliance e regulação e capacitação e mudança cultural, né? Quando a gente fala de escalabilidade tecnológica, enfim, né? A gente precisa se atentar a alguns aspectos, né? O alto volume de transações, né? O sistema ele precisa suportar um volume elevado de transações em tempo real, o que exige uma infraestrutura robusta, escalável. A capacidade da rede, né? A implementação de uma CBDC, de uma moeda digital, enfim, ela requer que as redes tenham realmente uma baixa latência, né? Um baixo tempo de resposta para garantir a eficiência das transações. A integração com sistemas legados, né? Outra grande dificuldade que a gente se depara, né? As instituições, elas possuem sistemas legados, né? Que precisam ser integrados ou se integrar a essa plataforma, a essa nova infraestrutura dessa moeda digital, né? O que pode muitas vezes ser complexo e até mesmo custoso, né? Quando a gente fala de interoperabilidade, a gente está se referindo a toda essa integração com outras redes financeiras, né? As instituições financeiras, elas precisam garantir que o Drex ele possa interagir de forma eficiente com outros sistemas financeiros, né? Tanto no âmbito nacional quanto até internacional, né? A gente precisa falar também aqui de protocolos e padrões, né? A necessidade de criação de padrões e protocolos tecnológicos que garantam essa interoperabilidade entre os diferentes players de mercado. Quando a gente menciona um pouco mais de segurança e privacidade, a gente está se referindo à segurança cibernética, por exemplo, né? A moeda digital está muito exposta a riscos cibernéticos, ataques de hackers, fraude, roubo de dados, né? Então, as instituições elas precisam fortalecer muito o seu sistema, os seus sistemas, né, para proteger todas essas transações de dados. Já quando a temática é a privacidade dos dados, né, as instituições elas precisam equilibrar a transparência do sistema com a proteção dos dados pessoais, né, dos usuários, né, considerando toda a regulação sobre privacidade, como a própria Lei Geral de Proteção de Dados, né.
E aqui talvez, né, aí os colegas depois fiquem à vontade de complementar, mas eu acho que a gente tem acompanhado a busca, né, constante de uma solução de privacidade que atenda ao mote do piloto, né, com a necessidade de garantir toda a proteção de dados pessoais dos usuários, né, e atendendo aos princípios de transparência e segurança, né, no caso, a preservação de anonimidade versus rastreabilidade, né, é um dos maiores desafios encontrar esse equilíbrio, tá? Falando de compliance e regulação, né? A gente tem um novo sistema, ele precisa ser constantemente ajustado para aderir às novas regulações do Banco Central e outras entidades reguladoras, né, que venham aderir a esse ecossistema. As instituições, elas precisam desenvolver soluções, por exemplo, que garantam o cumprimento dessas regras de combate à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, tá? Tudo no ambiente digital. No que tem a capacitação e mudança cultural, também é um grande desafio, né? E aqui eu acho que eu me refiro mais a treinamento e capacitação das equipes, né? O sucesso da implantação de uma iniciativa como essa, como o Drex, depende muito da capacitação das equipes, né, das instituições, para operar e gerenciar esse novo sistema. A adaptação do consumidor final também, né, do usuário final, do cooperado, do associado, né? É um grande desafio da gente educar o consumidor de como utilizar essa moeda digital, né? Como é que a gente garante uma boa experiência segura e intuitiva e de que forma que a gente crie produtos que sejam transparentes para o cooperado, para o associado, né? Ele não precisa saber que ele está lidando com o Drex ali, tem que ser algo inerente ao produto. Então, acho assim, para fechar até o momento esse piloto, né, que entrou nessa segunda fase, dentro do SF Cop a gente passou e superou já alguns desafios, como a própria interoperabilidade, que eu comentei de sistemas, né, integrar essa tecnologia dos diferentes sistemas cooperativos que estão participando, toda a parte de documentação também, orientações, instruções que o Banco Central fornece sobre o projeto, sobre os contratos inteligentes, né? A gente conseguir interpretar bem o que está sendo solicitado, esperado ali, é um item também de pauta de superação constante. Os testes, né? Não preciso nem dizer isso, a gente tem a janela, o tempo para realizar os testes, implantação, teste, validação, coleta de evidência e a capacitação das equipes, né? Eu vejo que a necessidade dos nossos times de tecnologia, nesse momento, principalmente, e do próprio time de negócio, né? Eles estarem devidamente capacitados nessas novas tecnologias é muito importante. E dentro do SFCOP, a gente vem praticando muito o que está no nosso DNA, né? Do cooperativismo, né? Que é a intercooperação. Então, a gente troca muita experiência entre os sistemas cooperativos que participam do SFCOP, troca muita experiência e cada um contribui com o que pode, consegue naquele momento, principalmente quando a gente fala de conhecimento técnico para superar os desafios. Desafio não está faltando, né? Não, Alguém quer complementar? não. Eu queria trazer um ponto, enfatizar, na verdade, um ponto que o Matheus trouxe, que, assim, para a gente tem sido um desafio aqui no Sicredi, mas também um diferencial, que é em relação às pessoas. Porque realmente, assim, a formação de profissionais nessa área, tanto a necessidade de formação de profissionais técnicos, mas também todas as demais áreas, porque o Drex, ele vai habilitar uma nova economia, né, que é a economia tokenizada que a gente fala. Então, vão precisar transformar os modelos de negócio em todos os âmbitos, né, na questão de compliance, no jurídico, questões de segurança, questões comerciais, e como é que a gente tem atuado dentro do Sicredi, que tem sido um diferencial também em relação a outros projetos, como equipe multidisciplinar. A gente criou dentro aqui uma equipe multidisciplinar, onde tem mais de 10 áreas envolvidas, então todo mundo participa com o objetivo de formar, de capacitar mais pessoas, de ter mais pessoas falando, inclusive, de usabilidade, porque no final do dia, que benefício eu trago para o meu cooperado, que benefício
benefício eu trago para as cooperativas de forma simples, o que tem por trás, se é um token fungível, não fungível, o que, que é essas questões técnicas todas, isso é importante para o grupo que trabalha, né? Mas para o usuário final é importante que benefício ele está vendo no final do dia, né? Que novos mercados a gente pode abrir, para onde a gente pode levar o cooperativismo. Então, acho que isso é importante e tem sido, né, um diferencial. Integrar, por exemplo, as equipes de planejamento estratégico para que ali na frente, quando a gente for compor o planejamento estratégico das empresas, a economia tokenizada esteja contemplada e como essa economia tokenizada pode acelerar o planejamento estratégico. E outro ponto que eu queria trazer aqui, que eu acho que é importante a gente começar a movimentar, é a própria academia, né? Então, ter esse tema tratado dentro da própria academia para que a gente tenha profissionais, né? Para que a gente tenha esse tema, inclusive, regulamentado e formatado dentro, né, das nossas formações dos profissionais, do futuro. Então, se a gente quer uma economia tokenizada para o futuro, a gente precisa começar a criar todas essas bases, que eu acho que é super relevante. Perfeito, Solange. Acho que todos os pontos, assim, muito importantes. E acho que tem uma inteligência e faz sentido, né? O Banco Central, apesar de ser uma coisa muito nova no termo tecnológico, do ponto de vista tecnológico, na parte jurídica, regulatória, você continua com as mesmas bases normais, né? Então você tem que ter a privacidade como você tem em qualquer outro sistema, você precisa garantir que as leis vão continuar sendo cumpridas, LGPD, etc. Mas do ponto de vista tecnológico, é um super desafio se conectar todas essas pontas e garantir que isso tudo vai ser feito, né? Numa tecnologia que nasceu descentralizada e aberta para o mundo. E eu acho que essa coisa de trazer a interdisciplinaridade ali para que todo mundo aprenda junto, né? E que não caia depois no colo do compliance, não caia depois, fique só aquela conversa ali de tecnologia e depois negócios que se vire, acho que é super importante para que a gente não caia naquela história de vamos mudar aqui a nossa tecnologia, mas no fim das contas isso não traz um impacto real no negócio, na experiência, no produto que está sendo oferecido, né? Então, acho que unir todas essas pontas é super importante. E aí, pegando esse gancho da tua fala, Solange, é, você tem bastante experiência na parte de pagamentos instantâneos, né? E o Pix também, na época que foi lançado, que estava sendo discutido, teve essa mesma discussão de quais são os novos modelos que vão ser viabilizados a partir de pagamento instantâneo, o que que dá para fazer com isso. E a gente vê o tanto que o Pix gerou de impacto, coisas que a gente nem podia imaginar. Em relação ao Drex, como é que você vê o impacto dele nas soluções de pagamentos, fazendo a distinção, né, de Drex para Pix, e como que você acha que ele pode transformar os serviços financeiros oferecidos pelas cooperativas? Quais tipos de novos produtos podem surgir, na tua visão? Perfeito, Dani. Eu acho que importante aqui eu queria trazer, dar um passo atrás e até trazer um olhar como que a gente enxerga o Drex dentro de uma evolução do sistema financeiro, de uma série de movimentos, né? E não olhar ele de forma isolada. Então, e o próprio Banco Central vem acelerando muito isso, vem liderando frentes importantes para que a gente transforme o sistema financeiro. Então, começou lá pelo Pix, né? E o Pix ele já trouxe ali toda uma nova característica para o sistema financeiro. Nós tivemos mais de 40 milhões de pessoas que fizeram a primeira transação eletrônica do primeiro ano em função do Pix. Então, ele tinha um papel de ser uma porta de entrada para começar a digitalizar, e eu acho que isso ele cumpriu muito bem esse papel. Depois nós tivemos o Open Finance, que trouxe ali toda uma questão de democratização do uso, né, de dados. Então, o usuário agora ele pode compartilhar os seus dados com quem ele achar mais interessante para que ele receba melhores ofertas. E isso
oportunizou que novos players participassem do sistema financeiro. Exemplo das fintechs, por exemplo, né? Então, um exemplo muito simples, né, mas muito válido são os agregadores financeiros, que têm trazido uma nova dinâmica e para as pessoas, para o usuário, uma nova forma de gestão, uma nova forma de tomar melhores das pessoas, o usuário final tomar melhor decisões em relação, né, às suas finanças. Então, vem educando, vem gerando educação financeira. Então, veja que os movimentos, eles são evolutivos e complementares. Um não substitui o outro. Que eu acho que é a grande dúvida, né, das pessoas, né, que as pessoas se perguntam, mas o que que o Drex, qual que é a finalidade dele, para que que eu vou usar o Drex se eu já tenho o Pix? E o Drex é importante, né, se falar que não é apenas a moeda digital, né, a nova forma de representação do nosso dinheiro, mas é uma plataforma, ela viabiliza uma economia tokenizada. Tá, mas o que que é isso, né? Essa economia tokenizada. E isso é algo que, assim, a maioria das pessoas ainda não conhece. E é super comum, porque ainda tem pouca coisa em operação, né? O próprio Drex ainda está em piloto, então é difícil explicar algo que ainda não está em operação. É fácil explicar o Pix, porque ele já é um sucesso e todo mundo já faz um Pix. Mas a gente poderia falar de economia tokenizada aqui uma tarde, e a gente não esgotaria o tema, mas eu queria trazer alguns pontos assim importantes. O que que é a promessa dessa nova economia tokenizada, sem entrar em questões técnicas, mas eu entrar em mais em questões de negócio. Eu sempre vou falar negócio porque é o meu background, então eu deixo as questões técnicas para os meus colegas que são especialistas nisso, que vão poder complementar de forma mais rica. Mas em relação ao negócio, o que que é essa economia? A promessa dela, ela ser mais digital, mais eficiente, ela reduzir custo e, com isso, oportunizar que novas pessoas tenham acesso ao sistema financeiro, porque a gente ainda tem um problema, a gente sempre fala que a tecnologia ela precisa resolver um problema. E aqui a gente tem um problema muito claro ainda, que é a inclusão das pessoas no sistema financeiro. E muito além da inclusão, fazer com que essas pessoas usem. Porque se a gente olha estatísticas hoje, a gente vê que 60% das pessoas não fazem uso recorrente de produtos e serviços do sistema financeiro. Então, a gente tem aqui sim um ótimo desafio ainda, um ótimo problema para resolver. Então, ela sendo mais eficiente, mais colaborativa e mais sustentável. Veja que esses 4 elementos combinados no mesmo cenário parece muito próspero, bastante promissor, né? Essa nova economia. Então, por isso que o mercado todo está olhando, né, para isso, né, e as cooperativas não é diferente. Aí trouxe todo esse contexto para responder a pergunta, por que que as cooperativas estão entrando nisso? Porque é uma grande oportunidade. Então, o modelo de negócio das cooperativas ele já é diferenciado, porque aqui nós não temos clientes, nós temos donos ou associados, como a gente fala. E isso traz um elemento muito importante no contexto da inovação, que é a confiança. Então, veja assim, eu confio no negócio, na empresa, onde eu também sou dono. Eu quero que o meu negócio prospere. Então, a gente tem esse elemento adicional para adotar novos modelos. Então, nós temos muita oportunidade dentro do cooperativismo. O Pix ele vai continuar resolvendo as questões de pagamento. Trazer alguns exemplos de uso do Drex, né? Só para citar alguns exemplos mesmo, mas tem uma gama de oportunidade. Então, por exemplo, hoje o cooperado associado vai fazer vai tomar um crédito e ele quer deixar uma garantia. Ele toma um crédito de 100 mil e ele tem uma garantia de 300 mil, por exemplo, para deixar em garantia. Hoje ele precisa, e aí pode ser uma casa, um apartamento, pode ser a fazenda, a terra que ele tem, aí, olhando para o agro, que também é muito forte no nosso contexto, e ele precisa deixar essa garantia toda atrelada àquele crédito de 100 mil que ele está tomando. Nessa nova economia, ele vai poder fracionar e deixar somente 1/3 da garantia dele vinculada a esse financiamento. Ou seja, ele vai poder liberar 2/3 da garantia dele para fazer outros, para tomar créditos mais baratos, para fazer outros negócios. Então, isso traz uma nova dinâmica, isso reduz custos, aí voltando de novo, né, para a questão da eficiência, né, de ser mais inclusivo e trazer mais pessoas, né, para esse nosso sistema, para o cooperativismo. Então, temos uma série de coisas, são muitas oportunidades, a gente só está no início dos testes, né, agora a gente vai para a segunda fase do piloto, onde a gente vai testar
alguns casos de uso, mas muito além dos 13 casos de uso que a gente vai testar na segunda fase do piloto, se tem uma série de oportunidades para explorar, que eu acho que faz muito sentido explorar no âmbito do cooperativismo, e aqui a gente está exercitando a intercooperação, né? Então, como que a gente leva isso para mais pessoas também? Então, fazendo esse contexto, trazendo esse contexto como todo, eu acho que nós estamos num momento assim muito oportuno para poder colaborar com o Banco Central, com a indústria, no desenvolvimento desse novo modelo, desses novos modelos, e também de usar isso como uma alavanca para o cooperativismo, para levar ele para mais pessoas. Legal, obrigada, Solange. Eu gosto muito de fazer essa ponte, né, de tecnologia com negócio, com caso de uso, porque eu acho que ela traz a materialidade ali para o pessoal entender exatamente o que a gente está falando. E aí você tocou em dois pontos que eu queria chamar o Samuel para comentar um pouco, que foi a esteira evolutiva, né? Então, essa coisa que o Roberto Campos fala bastante de que é uma jornada, né? Então começou com o Pix, passa por Open Finance e deságua no Drex, e habilitando isso tudo em conjunto. É, e o exemplo que você citou de você poder usar ali a garantia fracionada ou, né, trazer a garantia eventualmente de outra instituição financeira. E aí eu queria, Samuel, da tua perspectiva, como Head Open Finance, como que você acha que o Open Finance pode complementar, né, a resposta ali da Solange? Como você acha que o Open Finance pode ajudar nesse processo e trazer evolução, novos produtos para cooperativas? Sabe, Daniele, complementando ali a fala tanto da Solange quanto do Matheus, né? O Matheus trouxe uma série de desafios ali tecnológicos e operacionais, né? E ele falou um pouquinho sobre o desafio cultural. E eu quero falar um pouco sobre isso. Quando a gente está falando da agenda com a 100 hashtag, né, a transformação digital acelerada que a gente vem vivendo nos últimos anos, é um desafio grande, né, enorme que a gente tem enfrentado aqui, e acho que não é só um desafio de Drex, de Open Finance, mas um desafio do ritmo da inovação, né? Trabalhar não só a parte dos colaboradores operacionais, mas a liderança de produtos, né? O head de cada um dos produtos, para embarcar adequadamente nessas novas tecnologias, nesses novos paradigmas, para que a partir daí consiga se imaginar os novos casos de uso. O trabalho a gente brinca aqui de evangelização dessas novas tecnologias, né? De levar, fazendo uma analogia aqui, né? E a gente não está simplesmente trocando um aplicativo, a gente está trocando o sistema operacional que vai ser no rodar, né? Quando a gente tenta conectar esses líderes, produtos estabelecidos, muito focados ali no dia a dia, né? Nas entregas de H1, nas entregas de H2, na melhoria do roadmap evolutivo do produto atual, sobra pouco espaço para falar de H3. Então, quando a gente chega para falar para eles assim, olha, o H3 já não é H3, gente, é H2, né? E o tamanho da mudança, né? O quão significativa é essa mudança da mentalidade do Web 2 para o Web 3, é muito complexo lidar com isso. Então, aquela questão de, falando português, claro, também, de trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então, aqui na área, o que a gente tem feito? A gente tem contado muito com o apoio do Laboratório de Inovação, numa trilha de não só capacitação, né, mas de evangelização, de embarque desses líderes nesse novo paradigma, né? Então, todo mundo tem que vai além da capacitação, né? Um processo de reciclagem desse novo que está por vir, né? Então, esse é um desafio muito significativo, tendo em vista o dia a dia, né? Ele não pode ser negligenciado, mas essas mesmas pessoas têm que cuidar do dia a dia deles, né? A gente passou isso com o Pix, numa escala menor, né? Tem vivenciado isso no dia a dia já de Open Finance, né? Aquilo que já está na mesa, né? Tentando conectar os produtos com os ganhos que o Open Finance pode trazer. Mas quando a gente fala de Drex, a mudança é mais significativa ainda, é bem mais significativa. Na tecnologia por trás envolvida, quando a gente fala de economia de tokenização, é muito mais além, né? A gente tem pessoas que não estão conseguindo acompanhar, então a gente está dando a mão para essas pessoas para que elas consigam estar acompanhando e se reciclando. Então, esse é um grande desafio. Graças a Deus a gente está conseguindo superá-lo, né? Mas não tem sido muito fácil, tá bom? E esse tudo, né, é justamente, quando você fala em esteira evolutiva, né, quando a gente olha ali esse tripé
o Banco Central tem colocado de inovação, Pix, Open Finance e Drex, né? Os três são extremamente complementares entre si, para combinar naquilo que a gente chama de economia colaborativa, né? Economia tokenizada, perdão. E todos eles como um nascedouro, digamos assim, ou como o fundacional de outra palavra também que é comumente divulgada aí, que é da interoperabilidade entre os sistemas dentro de um super app, né? Então, o enxergar isso dentro de casa, a partir dos nossos líderes de produtos, é um desafio. Isso eu queria complementar aí como um desafio além do operacional e tecnológico também, dessa mudança cultural. Legal, perfeito, Samuel. Nessa toada de desafios, tem uma pergunta aqui do público, da Ana Flávia, que é em relação à conectividade. Então, a gente está indo para uma economia digital tokenizada. Como que você... o cooperativismo tem essa força do local, do estado, onde nem uma outra instituição financeira está. Como que vocês veem esse desafio de democratização com o Drex? Como que vocês pensam que isso pode chegar em regiões mais remotas, no interior e etc.? Querem? Difícil. Não, posso lá. Eu acho que é até uma das formas que a gente, instituições, participando do piloto, enfim, Banco Central, a gente vislumbra aí, né, de como expandir esse serviço oferecido. Acho que o nosso grande objetivo com o piloto, né, é, obviamente, validar a tecnologia, mas também pensar em soluções tecnológicas para o nosso cooperado, né? Como é que a gente fortalece a posição do sistema cooperativo frente aos demais? Então, eu vejo a minha visão, né? O impacto esperado do Drex nessa posição das cooperativas vai ser bastante significativo. Eu vejo que essa adoção de tecnologias que a gente vem testando no piloto vão permitir que as cooperativas, os sistemas cooperativos, né, e aqui os integrantes da SF Coop têm vivenciado muito isso, vai nos possibilitar que a gente expanda as nossas operações, tornando muito mais competitivas, perdão, e oferecendo produtos e serviços mais inovadores, né? E nessa linha, por exemplo, o que eu vejo alguns aspectos que são esperados? Aumento de competitividade, né? Pela adoção de tecnologias de ponta, a integração das cooperativas com essa infraestrutura do Drex, né, vai permitir que as cooperativas, de uma maneira geral, utilizem tecnologias mais inovadoras que a gente tem hoje no nosso dia a dia, como blockchain, contratos inteligentes, tokenização de ativos, enfim, e levando de inovação aos de grandes bancos e fintechs, né? E isso vai nos permitir, vai nos posicionar como uma alternativa altamente competitiva ao mercado digital. A redução de custos, né? Com a automação desses processos, o Solange falou de alguns pontos aqui, mas com a automação desses processos e até mesmo com a desintermediação, né, proporcionada pelo Drex, né, vão reduzir custos operacionais das cooperativas, né? E esse ganho de eficiência vai permitir que as cooperativas ofereçam taxas ainda mais competitivas. A gente sabe que a gente já tem taxas extremamente competitivas, né? Mas vai permitir taxas ainda mais competitivas e produtos financeiros com menos barreiras de entrada, né? Outro ponto eu vejo como a expansão da inclusão financeira, né? Com acesso a novos públicos, né? As soluções digitais em cima do Drex, enfim, as cooperativas, os sistemas cooperativos, eles vão poder alcançar, né, populações tradicionalmente, né, desatendidas, né? Então, a inclusão financeira ela vai ser facilitada até por produtos de crédito, por exemplo, poupança, pagamento digitais mais acessíveis. A Solange falou bastante sobre pagamentos, né, com menores custos e menos burocracia. Fortalecimento de confiança e segurança também é outro ponto bastante importante. Aí a gente cai na temática de redução de fraude, né? A utilização então de contratos inteligentes, tokenização, também contribui para reduzir a incidência de fraudes, né?
proporcionando um ambiente muito mais seguro para o cooperado, para o associado realizar suas transações. Uma maior liquidez e acesso a crédito é outro exemplo, né? As cooperativas elas vão poder utilizar a tokenização de ativos como uma maneira de melhorar essa liquidez dos seus associados, dos seus cooperados. Por exemplo, a gente pode incluir tokenização de garantias para empréstimos e negociação de frações, né, de títulos, né? Isso permite uma maior flexibilidade financeira e um acesso mais ágil ao crédito para o cooperado, né? E aí, por fim, eu acho que é a inovação, realmente, que o Samuel comentou um pouco também aí, né? A inovação de produtos e serviços, criar produtos de investimentos mais inovadores, né? A Solange também tocou nesse ponto um pouquinho de tokenização, fracionada e tudo mais, mas essas possibilidades que a tokenização, essa economia tokenizada nos traz, né, permite que os sistemas financeiros, que as cooperativas ofertem produtos, né, de investimentos mais acessíveis para o associado, né, que permite que eles invistam em títulos públicos e outros ativos de forma fracionada e com alta liquidez, né, permitindo ter acesso a determinados investimentos que, porventura, até então não era possível para aquele público. Sabe, Daniela, complementando um pouco o que o Matheus trouxe aqui, muito bem, Matheus, parabéns, fechou bastante a lista de benefícios. Mas tem um específico também, ainda não adequadamente mapeado, né? A gente está no nascedouro. Mas quando a gente junta tokenização com contratos inteligentes e a programabilidade do dinheiro, o que significa? Significa que a gente vai conseguir imaginar produtos, como eu brinquei ainda, não imaginados, né? Onde a gente possa fomentar os valores do cooperativismo. Olha, eu vou poder inventar títulos de investimento que tenham condições diferenciadas em benefício a um fundo para operações vinculadas ao cooperativismo. Eu posso inventar linhas de crédito de cooperado fazendo um negócio com cooperado, que só pode utilizar um cooperado PF com um PJ e ter um diferencial competitivo em relação a isso, né? Então, se bem pensado, essa programabilidade do dinheiro pode fomentar, de alguma maneira, ou de várias maneiras, os princípios do cooperativismo. Então, hoje a gente não teria condição de fazer isso, ou seria muito difícil fazer isso. A gente vai ter ferramental para conseguir criar casos de uso, tanto de crédito, de investimentos, de outros produtos, reforçando essa nossa cooperação. Cooperado fazendo negócio com cooperado e o ecossistema crescendo, se fortalecendo a partir daí. Perfeito. Me parece, Daniel, Claro. dentro disso tudo que o pessoal está dizendo, que talvez um aspecto que traga algum diferencial em relação ao cooperativismo, no que diz respeito às demais instituições financeiras, seria a questão de que essa capilaridade e esse acesso, né, que a nossa colega perguntou, ela talvez se dê de maneira mais fácil no cooperativismo, em função de que nas cooperativas a gente não tem clientes, a gente tem associados, né, e que há uma maior proximidade de relacionamento, né? Essa proximidade de relacionamento, ela talvez facilite, né, a expectativa, pelo menos, de que isso aconteça, de que ela facilite essa migração para esse modelo on-chain, justamente por conta dessa maior facilidade de se aproximar do associado, de esclarecer eventuais dúvidas. Então, todos esses aspectos de eficiência de processos, de redução de custos, de melhora em tempos de resposta, elas vão se refletir, muito provavelmente, de maneira mais rápida para esses associados do que isso aconteceria num ambiente tradicional. Então, isso talvez represente um ponto de vantagem e de proximidade no que diz respeito às cooperativas de crédito e às centrais, no que diz respeito à adoção desse tipo de tecnologia. Perfeito, Marcos. Você tocou bem no ponto que eu ia chegar, assim, de não é digital versus ou contra o tradicional, né? Não é que vai deixar de existir um para ser substituído pelo outro, mas é uma forma. Digitalização é um fato, ela vai acontecer, né? E é uma forma de escalar mais, de atingir mais pessoas. E eu acho que aliando a tecnologia, né, a escalabilidade da tecnologia com o benefício, com o valor ali na ponta, a gente tem um incentivo
para que as pessoas deixem de estar à margem do setor financeiro, né? Para que vocês possam trazer essas pessoas para perto, oferecer mais benefícios, serviços e que elas consigam ter controle melhor da vida financeira delas, né? Que elas não têm quando elas estão à margem. Então, acho que conectando todas essas pontas, e principalmente com o ponto que vocês comentaram ali da cultura, né, e da confiança, cooperativismo tem uma posição privilegiada ali, de falar com essas pessoas e de convencer essas pessoas a estarem junto, porque elas sabem que ali elas estão seguras e que a cooperativa só vai para onde elas quiserem, né? Então, acho que é um pouco nesse sentido. E aí, Marco, continuando contigo. Você tocou um pouco em programabilidade, contrato inteligente. Eu queria entender da tua perspectiva como que a tokenização dos ativos e o uso dos contratos inteligentes pode ajudar na parte de transparência das cooperativas. E aí, conectando com a pergunta do público também, do Miguel, em relação à rastreabilidade voltada para crédito sustentável. Perfeito. Bom, eu acho que, né, os nossos colegas, a Solange, Matheus, Samuel, já traçaram muito bem o cenário, já demonstraram muito claramente, né, quais são as possibilidades que a gente tem em termos de uso dessas tecnologias no que diz respeito a possibilidades negociais. No fundo, a gente está apenas na superfície, né? À medida que isso for avançando, muito certamente a gente vai descobrir oportunidades e possibilidades de uso que vão gerar produtos que talvez nem se imagine hoje, mas fundamentalmente, né, conectando com algo que a Solange falou, o Drex hoje ele é a um só tempo, né, a moeda digital brasileira, mas também uma plataforma para desenvolvimento de novos produtos, de oportunidades. Então, tentando ligar isso no que diz respeito à pergunta que você fez, a questão de tokenização de ativos, né, em linhas muito gerais, a gente está dizendo de uma representação digital de um determinado ativo existente no nosso mundo real, no nosso dia a dia. Enquanto que, quando a gente fala de contratos inteligentes, a gente está falando basicamente da possibilidade da execução de cláusulas contratuais pré-programadas quando as condições para cumprimento daquelas cláusulas se dão. Se a gente olhar para isso desse ponto de vista, né, quer dizer, olhando para essa base tecnológica em cima da qual serão construídos os novos produtos, a gente pode pensar em uma série de resultados em termos de transparência, em termos de segurança. Quando a gente fala da questão da presença de um livro-razão distribuído, né? A tecnologia de DLT que fundamenta isso tudo, ela nada mais é do que uma forma de dar publicidade e de maneira distribuída a registros que são transparentes e rastreáveis, né? É óbvio que dentro do contexto do Drex a gente tem que levar em consideração alguns aspectos de sigilo bancário, né, da questão da Lei Geral de Proteção aos Dados, então a gente tem determinados limitadores, mas mesmo esses limitadores que buscam dar uma certa privacidade, que buscam dar uma proteção aos dados das pessoas, elas não invalidam a percepção de que a gente vai poder auditar essas informações, né, de que aqueles que são as autoridades de cada contrato, né, no caso do Drex, o Banco Central, eventualmente, se a gente tiver contratos que representem ativos financeiros, a gente pode ter uma CVM como agente regulador e por aí vai. Então, a gente tem como elementos fundamentais nisso a questão de que a gente vai ter uma transparência, que a gente vai ter uma rastreabilidade, que os mecanismos de consenso que são usados para validar essas transações, eles vão dar uma segurança de que essas transações, de maneira geral, elas não fraudam valores, de que elas não envolvem uma criação artificial de recursos, né? A gente tem em si, relacionado à questão dos contratos inteligentes, o aspecto de que eles vão reduzir significativamente o risco de erro humano, o risco de fraude na execução dessas cláusulas, vão permitir automatizar esses processos. Então, a gente está vendo uma série de elementos que são, de certo modo, basilares para a construção de produtos muito interessantes, né? A gente está falando
de uma situação em que, falando para a questão do público cooperativo, né, isso amplia a confiança dos membros das cooperativas no que diz respeito às transações, aos registros que estão sendo efetuados para cada um dos produtos que venham a se basear nessa tecnologia, né? Como o pessoal bem ressaltou, a questão de propriedade fracionada de ativos, né? Da gente poder fracionar propriedade de ativos, poder fracionar garantias, tudo isso reduz as exigências de investimento, então os membros vão poder participar de mais projetos cooperativos de uma maneira mais facilitada e que tenha uma menor exigência do ponto de vista de recursos financeiros. Quando a gente fala dessa questão de automatização dos contratos inteligentes, a gente está falando de acordos sem intermediários. Isso, obviamente, vai reduzir custos administrativos, vai reduzir atrasos, vai trazer a possibilidade da gente, por exemplo, ter uma gerência programável dos desembolsos de empréstimos, dos reembolsos, de cálculos associados, como cálculos de juros e por aí vai. Então, a gente tem ainda uma série de benefícios relacionados à possibilidade de execução automatizada desses itens. E no âmbito das moedas digitais de Banco Central, né, em que o Drex se enquadra, a gente vê a possibilidade até mesmo de uma simplificação de transações que superem até mesmo o limite do território nacional. Se a gente parar para pensar, a gente já vê algumas iniciativas nesse sentido na Comunidade Europeia, em alguns outros grupos econômicos, e isso muito provavelmente deve ser algo de interesse nosso, considerando que, por exemplo, os parceiros nossos do BRICS também estão bastante investidos nesse tipo de iniciativa, né? Então, a integração dessas tecnologias via interoperabilidade, que é um dos elementos basilares do que o Banco Central vem propondo, né, e de maneira bastante inteligente, ele deve acabar propiciando que a gente tenha uma extensão dos efeitos de tudo que está sendo criado para outros mercados, para outras formas de conexão, até mesmo entre as nações, né? Então, parece ser uma perspectiva bastante positiva, né, em que a gente fala de um ganho de eficiência operacional, fala de uma adoção ampla à medida que os produtos forem surgindo, né, e no que diz respeito à questão de rastreabilidade de ativos que tenham relação com aspectos de sustentabilidade, isso meio que nasce naturalmente, basta que a gente defina ativos relacionados a esses aspectos, né? A gente poderia ter um rastreamento de diversos tipos de cadeia, né? Como, por exemplo, até mesmo questões relacionadas à emissão de gases, questões relacionadas à preservação ambiental, à questão de assegurar a origem de determinados produtos de natureza extrativista. Então, tudo isso casa muito bem com essas tecnologias, né? Então, me parece que há sim uma convergência de interesses no que diz respeito a esses elementos. Não sei se esclareci a pergunta, mas eu acho que é mais ou menos por aí. Alguém quer complementar? Ok. Eu queria puxar então o Matheus, porque quando você fala de programabilidade, das regras, né, de como executar isso de uma forma mais automática, isso claramente tem implicação regulatória, né? Então, quais são as regras que estão sendo colocadas ali, que estão sendo executadas, como que a gente garante que está indo de acordo com a regulação, principalmente em termos de sustentabilidade, né? Que é um espaço que o cooperativismo é muito forte. E aí, Matheus, eu queria entender, da tua perspectiva, quais são essas implicações regulatórias que o Drex pode trazer e como que isso pode ajudar ou dificultar, ou quais são os desafios e como as cooperativas podem se preparar para esse cenário. Certo, certo. Vamos lá, então, né? Vejo que, assim, os sistemas cooperativos, na verdade, o sistema financeiro, de uma maneira geral, né, precisa estar bem atento a essas mudanças regulatórias que podem ou vão surgir, né, com a adoção dessas novas tecnologias, principalmente para garantir toda a conformidade e até mesmo aproveitar as oportunidades
geradas. Então, nessa linha, Dani, eu destacaria uma atenção com a conformidade de regulação financeira digital, tá? Então, a tokenização de ativos e a emissão de uma moeda digital via DREX vão exigir que as instituições elas cumpram, né, novas regulações específicas para o uso da blockchain e ativos digitais. Isso pode incluir requisitos relacionados à proteção de dados, à segurança cibernética, à integridade financeira, e o cumprimento de diretrizes que o Banco Central venha a definir sobre essas tecnologias. Outro ponto, a regulamentação de ativos tokenizados, né? Com a tokenização de títulos públicos, né? Por exemplo, novas regras podem e entendo eu que vão ser criadas para garantir liquidez, a negociabilidade, a transparência, né, desses ativos. As cooperativas, as instituições que atuarem na emissão, né, ou gestão desses tokens, né, eles vão precisar seguir regulações rigorosas sobre como esses tokens são criados, administrados, negociados, né? Outro ponto, acho que são a parte da segurança, a gente está batendo bastante segurança e proteção de dados, né? Mas as instituições, elas vão precisar seguir regulamentações bastante rigorosas para garantir a segurança, né, dessas transações digitais e proteger o usuário final, o associado, o cooperado, né? Isso é especialmente relevante, essa é a palavra, né, no caso de contratos inteligentes e ativos tokenizados, que pode envolver um grande volume aí de dados sensíveis sendo transitados. E eu acho aí que um item aí que a gente até debateu bastante ali em algumas pautas do SFCOP, né, que foi a governança e a supervisão desses contratos inteligentes, tá? Esses contratos inteligentes, eles automatizam transações, né, como o Marco trouxe aí para a gente, mas a sua programação e a sua execução, elas devem estar de acordo com a regulamentação, né? Então, é possível que hajam regras específicas para supervisionar a criação, a execução e a auditoria desses contratos, especialmente em questões como falha e até mesmo disputas contratuais. Acho que seriam os pontos aí que eu vejo, o Dani. Perfeito. A gente está chegando quase ao final do painel e aí eu queria começar a olhar presente e futuro, assim. Então, a gente agora está na fase 2 do piloto, né? E a SFCOP está na fase 2, junto com o Banco do Brasil e a Caixa, com um caso de uso específico para transações com imóveis. E aí eu vou abrir para todo mundo. Eu queria entender da perspectiva de vocês, por que esse caso de uso e qual a expectativa de vocês para trabalhar isso dentro do piloto. Vale a pena Um de cada dizer, vez. boa, Dani. Vale a pena dizer o porquê a escolha desse caso, né? Quando a gente estava analisando os casos a serem escolhidos, a gente entendeu que o caso de crédito imobiliário, vamos dizer assim, quando a gente fala de tokenização de imóveis, o objetivo principal, assim, o objetivo nascedor é pensar em crédito imobiliário, muito relevante dentro do cooperativismo, né? E quando a gente foi desenhar esse caso, né, o que se pretendeu foi dar um passo atrás, né? Olha, não dá para falar de crédito imobiliário sem a gente falar da tokenização do ativo que você quer trabalhar. Por isso que a gente está falando de tokenização do ativo, né? E a primeira vez que a gente falou disso foi, meu Deus, né? O nível de complexidade de mercado imobiliário é muito grande, né? São vários players envolvidos. Vocês vão querer mesmo entrar dentro desse vespeiro, né? E teve uma diretriz muito forte lá no início, que foi a seguinte. A gente já falou diversas vezes aqui que o DREX, a tokenização, elimina intermediações, né? Elimina o meio do caminho. Quando a gente está falando de mercado imobiliário, são vários intermediários, são vários players conectados, né? O exercício que foi feito foi o seguinte: quais players que têm sentido algum tipo de supressão, eliminação dentro dessa cadeia de valor e quais não têm? Quais deveriam continuar e serem acelerados dentro dessa tecnologia de Web3, né? Seja por motivos legais, seja por motivos institucionais, até mesmo políticos. Então, o desafio foi pensar numa jornada de crédito imobiliário, de tokenização de imóveis,
preservando alguns players que deveriam continuar, né? E a gente acredita, inclusive, que a partir desse princípio, foi o mote que a gente conseguiu o apoio das outras instituições, S1, né, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, para acreditarem nesse modelo que a gente estava propondo, né? E, ou seja, né, um grande desafio agora vai ser conectar todos esses outros players, não instituições financeiras. Então, além da expectativa de benefício e ganho dessas linhas de crédito para cooperados, né, a gente também não descarta a possibilidade de sermos um provedor de tecnologia para esses outros players. Assim como esses outros players que têm conta corrente no banco, né? Quem sabe, né? Dependendo de como as coisas evoluírem, a gente vai poder criar um SaaS, né? Prover a tecnologia de Web3 para se conectar na rede Drex e ciente que nem todos estão tão avançados quanto deveriam nessa questão de tokenização. Quem sabe a gente pode criar modelos para convidá-los para participar, simplesmente ser tendo um perfil administrativo dentro de uma plataforma, do ambiente que a gente vai estar construindo em conjunto, né? Então, tem muito capítulo, né? Como disse, esse é um caso de uso de altíssima complexidade, mas essa premissa de estar convidando todos os players que deveriam estar participando aumenta o engajamento e aumenta o nível de rejeição do status quo, né? Então, a gente tem boas expectativas de que a gente consiga emplacar nesse modelo. Perfeito. Eu gosto do conceito de que não é porque é em blockchain que a gente tem que eliminar todos os intermediários, né? É voltar um passo atrás e perguntar por que ele está ali. E de vocês estarem trazendo os cartórios, né? Teve até pergunta aqui do Laércio sobre a questão de cartórios, o papel deles nesse caso de uso. Eu queria ver se tem alguém que quer complementar também a resposta de Samuel, trazer mais algum elemento. Olha, Daniela, em relação a essa questão, né, algo que a gente observou é que já existe uma iniciativa do CNJ e uma iniciativa dos próprios agentes cartorários de modernização do sistema, né? Eles têm atuado com o SERP, né, o Sistema Eletrônico de Registros Públicos, o SRI, né, que é específico para a questão imobiliária. Então, a gente vê um esforço de modernização, né, desses agentes, e o que a gente enxergou foi uma possibilidade que, no final das contas, beneficiaria a todos e principalmente ao usuário, à pessoa que está ali na ponta, querendo adquirir ou vender um imóvel. E a gente entende que os agentes cartorários eles têm uma função importante no que diz respeito à validação da documentação, à interpretação de aspectos legais, que não pode ser menosprezada. Então, o nosso interesse, na verdade, é de prover alguns canais de acesso que sejam mais adequados para acesso à população, a quem está interessado, aos agentes do mercado imobiliário, né, a construtoras, a incorporadoras, etc., que obviamente já fazem uso do sistema financeiro, então seria um caminho natural. E a gente ainda vê uma coincidência tecnológica muito grande no que diz respeito à estrutura do blockchain, em que ele se assemelha muito ao que a gente tem em um livro de registro de imóveis dentro de um cartório de registro, né? Quando a gente fala das averbações, dos vários registros associados a um determinado imóvel, isso tudo coincide de maneira muito significativa com a tecnologia. Então, o que a gente pensou foi algo que poderia beneficiar a todos, que começa de uma maneira mais simples, mais enxuta, em que a gente vai tentar executar alguns casos de uso bastante mais, vamos dizer assim, mais pé no chão para a gente poder ter algum resultado efetivo, mas a gente enxerga algo muito maior, em que há a possibilidade de integração dos vários sistemas públicos, que poderia, por exemplo, trazer a possibilidade de você emitir todas as suas certidões para fazer um eventual negócio de imóvel dentro de uma mesma plataforma, fazendo a requisição aos vários agentes públicos envolvidos. A gente enxerga a possibilidade, por exemplo, de você ter uma incorporadora que, ao lançar um imóvel, ela eventualmente fraciona esse imóvel. É lógico que aí a gente está falando de alguns desdobramentos regulatórios e legais, mas em que ela pudesse fracionar esse imóvel e existir, inclusive, um mercado secundário onde você pudesse negociar a sua parcela de participação naquele imóvel que você está adquirindo, assim como hoje você vende e compra ações.
né? Então, você não precisaria necessariamente ter um compromisso de pagamento de parcelas todos os meses ao adquirir um imóvel. Você poderia fazer as aquisições de acordo com a sua disponibilidade financeira e isso traria uma dinâmica muito maior ao mercado. Então, a gente está falando de algo pequeno, de início, mas que tem um horizonte muito promissor, muito amplo e que envolve todos os agentes e numa tentativa de não trazer prejuízo a nenhum desses participantes que hoje já, de alguma maneira, atuam dentro desse segmento. Perfeito. Eu gosto muito dessa ideia, que conecta até com identidade descentralizada, credenciais digitais, é uma coisa assim que pode revolucionar como a gente lida com a nossa presença no mundo, né, no país. Acho muito legal. Pessoal, a gente já está acabando aqui. Eu queria agradecer muito a vocês pela participação. E antes da gente encerrar, eu queria 30 segundinhos para cada um dar suas considerações finais, visão de futuro, o que vocês esperam, enfim, um recado aí para o pessoal que está assistindo a gente. Quem quer começar? Pessoal, deixar com o seguinte recado, né? A gente está falando de economia colaborativa, estamos falando de redes descentralizadas, estamos falando de blockchain, o novo que está por vir, né? Notem como isso tudo tem muito a ver com cooperação, tem muito a ver com aquilo que já está enraizado em nós, né? Se a gente se preparar, nós, cooperativos, adequadamente para esse novo mundo, a gente vai provavelmente, e assim eu espero, nos posicionar num patamar talvez que a gente nunca esteve antes. A questão da gente preparar, porque o terreno é muito fértil para os nossos valores. Então, a questão da gente se preparar para alçarmos o patamar que a gente merece nesse novo mundo que está por vir. Só essa é a questão, cara. Aqui, de novo, reforçando meu entusiasta cooperativista, né? Se eu puder destacar algum aspecto em relação a esse projeto do Drex, eu acho que é uma iniciativa que foi muito feliz do ponto de vista do Banco Central haver provocado todas as instituições financeiras a participarem dele, porque no final das contas a gente está falando de algo que tem um volume muito grande de países buscando esse mesmo tipo de solução, então é algo que não estamos aqui com uma iniciativa isolada, né, e que tem alguma característica de aventura, né? Se a gente falar em termos de mês de setembro, né, observando, por exemplo, o CBDC Tracker, que é uma organização que rastreia essas iniciativas no mundo, a gente está falando de 109 países em pesquisa, de 21 países rodando prova de conceito, de 44 com um piloto em andamento e já de 4 países com uma versão de moeda digital de Banco Central lançadas, né? Dentro desse cenário, eu acho que no final das contas o que a gente está fazendo aqui é mantendo esse protagonismo do Brasil no que diz respeito ao sistema financeiro, algo que a gente já vem fazendo há um bom tempo, mas acima de tudo a gente está fomentando a capacitação de profissionais nas tecnologias relacionadas a esse tema. A gente está criando uma base de profissionais, de conhecimento, de empresas habilitadas a lidar com esse tema. Estamos desenvolvendo a própria capacidade governamental de investimento, de uso dessa tecnologia como um meio de fazer valer as suas políticas monetárias, de fazer valer as iniciativas relacionadas a ações junto ao público. Então, acho que tem muita coisa envolvida, é uma iniciativa, sem dúvida, louvável, e a gente só pode dizer que estamos muito felizes de participar, de ter um destaque nisso, mostrando que há um compromisso das cooperativas do SFCOP em buscar essa liderança de inovação no setor financeiro, de aproveitar as tecnologias emergentes e oferecer serviços mais eficientes e mais seguros para os seus associados. Perfeito. Eu queria complementar, trazer um complemento até aqui da fala do Marcos, pegar aqui o gancho do compromisso das cooperativas e assim resgatar o nosso papel nisso tudo, né? O futuro é digital, a gente já falou aqui, né? Eu acho que isso já está bem claro e destacado. Mas o nosso compromisso enquanto cooperativas é aqui, enquanto SFCOP, é conectar
então, o cooperativismo com o digital. E aí, voltando a esse compromisso também da nossa responsabilidade enquanto isso, porque as cooperativas estão em locais onde outros players não atuam. Acho que isso é bastante relevante. Se a gente olhar aqui só no Sicredi, a gente tem 200 municípios que não existe outra instituição financeira. E os colegas aqui devem ter um cenário bastante parecido nas suas casas. Então, veja assim da nossa responsabilidade também de levar toda essa inovação, levar melhoria na qualidade de vida para as pessoas, né? Trazer inclusão financeira. Acho que este é um ponto bem importante. E como que a gente usa, então, né, esse movimento todo de inovação como alavanca para levar esse nosso modelo de negócio para mais pessoas e ajudar a construir sociedades mais prósperas. E já quero deixar aqui um agradecimento pelo espaço, inclusive ao público que estava aqui conosco pelas interações. Foi muito bacana. Só vou fechar então, sei que a gente já está estourado no tempo aí, então agradecer a todos pela participação. Se ficarem dúvidas aí, depois a gente pode responder no assíncrono aí, né? Mas só para fechar, acho que nos próximos anos aí, nós esperamos aí que o Drex revolucione realmente o setor ao introduzir aí eficiência, segurança, inclusão, inovação, tudo através de uma economia colaborativa suportada por essas novas tecnologias, né? E a evolução dos sistemas vai permitir a criação desses novos modelos de negócios, produtos e serviços financeiros, né? Uma maior inclusão financeira, a tokenização de um ativo, interoperabilidade global, né? Ao mesmo tempo, vão ter uma série de desafios regulatórios, adaptações tecnológicas necessárias, mas eu vejo que as instituições, as cooperativas, veem essa transformação como essencial para manter a competitividade em um ambiente financeiro cada vez mais digital, né? E a participação e o apoio que o Banco Central vem dando dentro de toda a agenda BC Hash, enfim, tem sido fundamental para o sucesso da iniciativa. Obrigado, pessoal. Perfeito. Obrigada, gente, por compartilharem um pouco da experiência de vocês. Eu espero que o pessoal tenha gostado e o Sync acabou de começar, né? Então, eu tenho muita coisa aí para assistir. Eu queria chamar aqui o Leandro de volta para o palco e agradecer. Obrigada, tchau. Não, a gente não está te ouvindo. Oi, agora foi. Questões É. técnicas. Muito obrigado, Dani. A mesa de fato foi incrível. Obrigado, Marco. Obrigado, Samuel, Solange, Matheus. E é muito legal, né, ver como que o Drex já responde a uma provocação e a inquietação feita pelo Dalberto, né, na fala dele, de como é que a tecnologia pode contribuir para o desenvolvimento das COPs. E o Drex não só contribui para o desenvolvimento das cooperativas, como ele contribui para uma ampliação do impacto positivo e as cooperativas podem gerar nas comunidades, né? Fico muito feliz em ver que já houve tantos avanços nesse sentido, nessa direção. Temos muitos desafios ainda pela frente, mas acredito muito na potencialidade, nas possibilidades que a intercooperação, como é o que a gente está vendo aqui, né, no projeto da SFCOP Direct, podem trazer de benefício para fazer com que, de fato, a gente leve, né, os benefícios das cooperativas para mais pessoas em todos os cantos do Brasil. Obrigado a todo mundo que esteve com a gente nessa mesa.